Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site. Olá, meus irmãos, minhas irmãs da doutrina espírita, amigos que nos acompanham aqui no nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estou aqui com vocês de novo para a gente fazer algumas reflexões sobre um capítulo do nosso livro Caminho, Verdade e Vida. Então, o nosso capítulo de hoje é o 43, com o título de Consultas. Então, Emmanuel separa um versículo, que depois eu vou contextualizar ele para vocês, tá? E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes, João capítulo 8, versículo 5. Então, eu vou contextualizar para vocês aqui, no Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, aqui da mulher adúltera. A gente vai começar pelo versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, foi novamente para o templo. Todo o povo vinha até ele e, após sentar-se, os ensinava. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio. Dizem a ele: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adulterando. Na lei nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? Queriam pegar ele numa saia justa, né? Diziam isto testando, para terem de que o acusar. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. Mas como continuavam a interrogá-lo, desencurvou-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. E, inclinando-se novamente, escrevia na terra. Os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. Ele foi deixado sozinho e a mulher estava no meio. Desencurvando-se, Jesus disse a ela: Mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu te condeno. Vai, e a partir de agora não peques mais. Essa passagem do Evangelho é muito lindo e nos traz várias lições, que a gente vai agora então ver qual é a explanação do Emmanuel. Várias vezes o espírito de má fé cercou o mestre com interrogações, aguardando determinadas respostas pelas quais o ridicularizaria. A palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável, cheia de sabor divino. É interessante a gente ver, porque muito provável as leis de Moisés tinha Jesus por trás, não é? É como se estivessem tentando, numa sala de maternal, de jardim, tentando deixar o seu professor tentando cercar ele de má fé para ver se ele conseguiria se contradizer. Mas é um professor. Ele criou aquela aula, ele estava por trás daquela organização daquela época, né? Então, referimos-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do mestre. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. Então, assim, se a gente for observar todas as passagens, né, do Novo Testamento, a forma como Jesus se colocava, a forma como ele dizia, a própria forma como ele se colocava corporalmente, a gente vai ter grandes lições e muitas formas de nos reposicionarmos diante de situações da vida que poderiam ter uma escolha equivocada. Continuando, o homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de angustioso sacrifício. Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. O mestre falar-lhes-á na boa nova da redenção. Esse silêncio que a gente precisa fazer dentro de nós é profundamente importante,
né? Como dizem, esses macaquinhos que estão sempre pulando, gritando dentro do nosso cérebro, faz com que o nosso eu, nosso interior, se perturbe cada vez mais. Continuando então, frequentemente surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver, de certo modo. No entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração: Tu, porém, mestre, que me dizes a isto? E a resposta não se fará esperar como divina luz no grande silêncio. É importante a gente colocar isso em prática. Se a gente realmente quer seguir em evolução, seguir em crescimento, seguir em amplificação da nossa visão espiritual, a gente precisa se colocar então a observar os ensinamentos de Jesus. Assim Chico fez, assim Irmã Dulce fez, assim Madre Teresa de Calcutá e assim tantos outros fizeram este reposicionamento. Porque é muito fácil a vida nos colocar em situações complicadas, em situações que vão nos testar. Se a gente parar, se aquietar, observar, ou perguntar para dentro de nós: e tu, mestre, o que me dizes? Ou o que farias tu? Não tenho dúvida que a resposta virá. A gente precisa procurar então Deus e as respostas que estão na nossa consciência. A gente precisa procurar Jesus dentro de nós, no nosso templo, para que a gente consiga se conectar e reconectar tantas vezes que forem necessárias com o bem do alto, trilhando o caminho reto, para que esse progresso seja mais de sucesso espiritual, sucesso que eu falo em relação à evolução raciocinada, a uma evolução conseguindo compreender cada passo que a gente vê a dar. Não se esqueçam, meus irmãos, Jesus é o nosso grande mestre. Deixe aqui nos comentários de vocês sobre o que vocês pensam a respeito disso, sobre o que vocês, talvez alguma situação que eles tenham colocado, numa situação difícil, né? E tiveram que pensar o que Jesus faria nesse momento. E se vocês gostaram, deixem um like pra gente e compartilhem os nossos vídeos com outros amigos da nossa doutrina espírita e talvez não sejam da doutrina, mas simpatizantes que queiram aumentar a nossa corrente do bem. Fiquem todos envolvidos no amor de Jesus. Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site